Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã que me acompanha agora no programa Entretenimento Espiritual. Hoje nós iremos falar sobre um assunto, como é que eu posso dizer, um tanto cabeludo. O tema de hoje vai ser o pecado da luxúria, exatamente, né? Você sabe o que é o pecado da luxúria? Você sabe que o pecado da luxúria tem uma ligação muito forte com a vida afetiva de uma pessoa, com o modo como um casal se relaciona, com a vida sexual de alguém. Você sabia que nem sempre o sexo pode ser um pecado? Exatamente, né? Nem sempre um ato sexual pode ser propriamente aquilo que nós consideramos ser o sexo em si. Mas a tua vida afetiva, o teu interesse por realizar um ato impuro pode já ser um pecado grave, pode já ser um pecado de luxúria. O teu olhar, o modo como você olha, aquilo que você olha, o tempo que você olha, pode revelar as raízes de um pecado de luxúria. É um pecado que de alguma forma está ali o tempo inteiro rondando, procurando um momento para que ele possa entrar e destruir a vida de uma pessoa. Por isso eu te convido, tá? Eu te convido a permanecer no programa de hoje, né? Vamos tirar todas essas dúvidas, vamos conseguir fazer com que a nossa vida seja uma vida verdadeiramente pura, uma vida verdadeiramente livre. Então, permaneça comigo nesse programa, eu te peço, para que a gente consiga juntos crescer, se desenvolver na vida espiritual e irmos para o céu. Mas antes da gente rodar a vinheta, eu gostaria de pedir que você curtisse esse programa, esse vídeo. Então dá o seu like, né? Deixa lá o seu joinha nesse vídeo para que mais pessoas consigam ter acesso. Tem um sistema no YouTube que faz com que quanto mais curtidas tem um vídeo, mais compartilhamentos o YouTube pode fazer, mais indicações. Então é muito importante que você curta esse vídeo, deixe os seus comentários ali, comente bastante o tanto que você quiser, faça perguntas, né? Eu posso olhar depois, quem sabe até responder a sua dúvida, né? Faça comentários, né? Não deixe de comentar, comente bastante esse vídeo, né? E claro, não deixe de compartilhá-lo. Então, enquanto tem um tempinho da vinheta, aqueles poucos segundinhos ali da vinheta, já vai compartilhando nos seus contatos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, em todos os seus contatos, tá bom? Beleza? Conto com a sua colaboração. Eu sou o Padre Gabriel e esse é o programa Entretenimento Espiritual. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, nada como invocarmos o Espírito Santo sempre, né? Para que ele possa iluminar e aquecer os nossos corações. Hoje em Curitiba mesmo, nesse exato momento, está fazendo menos 1 grau. Então a gente está aqui no estúdio, né, gravando esse vídeo para vocês. Estamos tremendo aqui de tanto frio. Então, como é bom ter a presença do Espírito Santo que aquece o nosso coração, mas também aquece o nosso corpo, a nossa vida, que a gente se sente envolvido assim pela graça de Deus, pelo coração misericordioso de nosso Senhor Jesus. Se sinta também muito acolhido, muito abraçado por esse amor no coração do nosso Deus, tá bom? Então, queridos irmãos e irmãs, gostaria que você pegasse o seu bloquinho de anotações, seu caderno, sua folha, sua caneta, porque o tema de hoje é muito interessante. Vamos falar de luxúria. O que é luxúria? A luxúria é um pecado terrível, terrível contra a pureza. É um pecado de impureza, exatamente, né? Esse é um pecado que tem por gravidade principal, né, um prejuízo ou mancha de um membro do corpo de Cristo. É exatamente isso. Para a gente entender o que é o pecado da luxúria, a gente tem que entender qual que é o nosso papel na vida da igreja. Exatamente. Pensem comigo, acompanhem o meu raciocínio e vão anotando, fazendo as anotações de vocês. Nós, cada um de nós, eu e você, fazemos parte do chamado corpo místico de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Você que é batizado, que é batizada, você faz parte, você é membro do corpo de Cristo. É como se você fosse, entre aspas, só para ilustrar bem, é como se você fosse um braço do corpo de Cristo, um dedo, uma mão, um pé, uma perna, entende? Então você faz parte, é membro, é parte do corpo de Cristo. Então, tanto eu quanto você fazemos parte de um mesmo corpo. Isso significa que nós somos uma pessoa em Cristo Jesus. Ou o teu braço direito e o teu braço esquerdo fazem parte de uma mesma pessoa, né? Você não pode dizer que o teu braço direito é de uma pessoa, o teu braço esquerdo é de outra pessoa. Não, faz parte de um mesmo corpo. Isso significa que se eu sou o braço direito e você é o braço esquerdo do corpo de Cristo, então nós juntos, quando trabalhamos juntos, quando estamos em conformidade com a cabeça, que é Cristo, que pensa, que rege, que governa a nossa vida, então eu e você somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Esse é o lado positivo da história, mas também tem um lado negativo da história. Porque se eu sou infiel àquilo que eu fui pensado para ser, por exemplo, eu sou braço, mas de repente eu decidi ser perna. Ou de repente eu decidi me deslocar do corpo para que eu seja um braço livre. Então isso significa que eu não estou somente me prejudicando, que eu não estou somente sendo um membro rebelde por mim mesmo e eu posso ir para o inferno, eu posso me destruir. Não, eu estou destruindo, eu estou prejudicando o corpo inteiro. O corpo inteiro. Se, por exemplo, o teu braço direito começa a doer, o teu corpo inteiro vai ser prejudicado pela dor do teu braço direito, pelo teu trabalho, por exemplo, pode ser que não seja realizado como deveria, vai ser prejudicado, porque o teu braço está danificado, está doendo, está machucado, está quebrado. E ali, tudo que você for fazer durante o teu dia vai ser prejudicado, vai ser diminuída a qualidade. Assim também na vida espiritual. Então, se você peca, eu vou ser prejudicado, porque nós fazemos parte de um só corpo. O pecado da luxúria está dentro desse esquema do corpo de Cristo, exatamente. Porque quando a minha alma decide pecar, e aqui tem que ficar bem claro, que quem peca é a alma, não é o corpo. O corpo é somente um cúmplice da decisão da alma. Então, quando a alma decide pecar e o meu corpo peca, ali eu estou fazendo com que o pecado entre dentro do corpo de Cristo. Não Cristo em si, porque Cristo é a cabeça. E a cabeça junta
do corpo, ali forma um corpo inteiro. Mas eu estou fazendo com que o pecado, por causa da minha ação pecaminosa, estou fazendo com que o pecado entre dentro do corpo de Cristo. Olha que gravidade. Olha que gravidade. Para você entender o pecado da luxúria, você tem que entender isso. Porque cada vez que você peca contra a pureza, vivendo uma vida sexual fora do casamento, vivendo uma vida sexual desregrada dentro do casamento, ali você está manchando o teu corpo, mas por causa de uma decisão da tua alma. E isso está fazendo com que todo o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, sinta e participe daquela vida de pecado. Isso é muito sério. Olha, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, São Paulo vai dizer assim: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha que coisa séria, né? Isso é uma exortação de São Paulo. Então aqui, fundamentação bíblica para provar para vocês que isso que eu estou falando é verdade. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E aqui é interessante, porque São Paulo está utilizando a palavra corpo. Corpo no sentido de composto. Corpo significa um composto de membros que forma um corpo. Não sabeis que os vossos corpos, o teu corpo, é membro do corpo de Cristo? Né? É membro do corpo de Cristo. E depois no versículo 16 ele vai dizer assim: tomarei então os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? Olha que sério que São Paulo, vou até repetir. Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? E exatamente. É por isso que quando um casal se junta, pelo selo do sacramento do matrimônio, e se junta na sua vida sexual, no ato sexual, ali eles se tornam uma só carne. Ali acontece o ápice da vida matrimonial, ou mesmo a consumação do sacramento do matrimônio, ou seja, eles se tornam um só. Mas fora do casamento, quando um homem e uma mulher se juntam para realizar um ato sexual, ali eles se tornam um. Então, se um homem se relaciona com uma mulher somente por prazer, primeiro, ele está transformando ela em uma prostituta. Não que conscientemente ele pense nisso, mas inconscientemente é isso, porque é pelo prazer. Prostituição significa fazer algo por prazer. Quando você faz do teu corpo um instrumento de prazer, você está prostituindo o teu corpo. Quando você se relaciona com uma mulher, com um homem, por prazer, você está prostituindo aquele homem ou aquela mulher. Da mesma forma, você está prostituindo o teu corpo quando você se utiliza dele para sentir prazer, como um instrumento de prazer. Então, o que São Paulo está dizendo? Você vai pegar o teu corpo, que é membro de Cristo, e vai transformar em membro de uma prostituta? Membro de uma prostituta? Você vai prostituir o corpo de Cristo, fazendo com que algo que é tão sagrado, que é tão santo, que é tão belo, se torne simplesmente um mero instrumento de prazer na tua vida? Você vai manchar o corpo de Cristo inteiro. E não se esqueçam disso, um pecado que a gente comete, seja ele leve, seja ele grave, mancha o corpo de Cristo. Mancha o corpo de Cristo inteiro. A isso nós entendemos depois, quem sabe dá para fazer um programa só sobre isso, a comunhão dos santos. Se você reza por uma pessoa que está lá no Japão, a outra pessoa ela vai receber as orações que foram destinadas para ela. Da mesma forma, se você peca aqui no Brasil, aquele que é cristão lá no Japão vai sentir os efeitos do teu pecado, porque você é membro de Cristo, você é batizado. Por mais que você não vá na igreja, por mais que você não comungue, por mais que você viva uma vida promíscua, independente disso, se você é batizado, você é como um membro que está deslocado, que está em desuso, mas que está ferindo, está machucando aquele corpo, porque está vivo ainda, vivendo a vida morta, porque o pecado mortal é justamente uma vida de morte. É uma vida de morte, parece algo tão estranho dizer isso, uma vida de morte, mas é basicamente isso, ou seja, uma vida ilusória, uma vida mentirosa. Então, e aqui vocês percebem
quanto que o pecado da luxúria prejudica, porque o pecado da luxúria simplesmente evidencia essa realidade. Porque o pecado da luxúria é uma utilização do meu corpo para um instrumento de prazer. Um instrumento de prazer. É como se a alma que toma a sua decisão, a alma é a sede dos nossos sentimentos, da nossa vontade e, portanto, das nossas decisões, a alma que escolhe pecar se utiliza do corpo como se o corpo fosse uma prostituta. Ou seja, utilizou ali naquele momento, sentiu o prazer que desejava e depois simplesmente abandonou, deixou de lado. É justamente isso, né? Quando nós bebemos tantas graças de Deus, vivemos tantos sinais de Deus na nossa vida e abandonamos o nosso Deus, obstante as tentativas que Ele já nos fez para nos salvar, para falar conosco, é como se nós estivéssemos prostituindo a graça de Deus. Estamos ali, sentimos a graça, bebemos a graça e depois simplesmente deixamos Deus de lado e voltamos para a nossa vida de pecado, a vida de pecado, né? Então, isso é muito sério, muito sério. Ó, em Coríntios, ainda no capítulo 6, mas agora, versículo 19, olha o que São Paulo vai falar. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Bom, isso pesa ainda mais a questão do pecado. Porque, vejam, nós não temos somente um corpo, nós somos um corpo. E aqui entendido o corpo como um composto, ou seja, corpo, alma e espírito. E dentro do espírito há a morada de Deus, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, nós temos a obrigação moral e espiritual de sermos um templo digno do Espírito Santo. Você tem que fazer com que o teu corpo seja um templo do Espírito Santo. E o que é um templo do Espírito Santo? É um lugar onde Deus possa descansar. É uma Betânia, onde Jesus, caminhando no meio da sua missão, decide ir lá em Betânia para descansar. Aí tem que ser a tua alma, aí tem que ser o teu espírito, aí tem que ser o teu interior. Um lugar onde o Senhor possa repousar. Agora, se o Senhor bate na porta do teu coração, pede para entrar, mas quando entra, encontra um lugar todo bagunçado, membros deslocados, decisões tortas, um lugar sujo, como que ele vai descansar? É como entrar em um quarto todo bagunçado, né? Você olha, está tudo bagunçado, mas você não arruma. E você parece que descansa em cima daquele lixo. Deus não é assim. Ele precisa de um lugar digno para ser repousado. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então o teu corpo, a tua alma, tem que ser um lugar digno para a morada desse Rei. E lembrem-se sempre disso. O Senhor prometeu para nós a ressurreição. Olha, capítulo 3 de Coríntios. Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, Ele nos prometeu a ressurreição. E o que é a ressurreição? A ressurreição é o ressurgimento dos corpos. Os corpos que antes eram mortos, agora vão voltar à vida. E eu pergunto para ti, pergunto para você que me assiste, que tipo de corpo o Senhor vai ressuscitar em você? Qual é o corpo que você está preparando para o dia da ressurreição? Qual é o corpo que você vai dizer assim, Senhor, é esse corpo aqui que eu vivi durante essa vida dessa forma, é esse corpo que eu desejo que o Senhor ressuscite. Deus deseja ser glorificado por meio da tua vida e no dia da ressurreição, Ele vai ser glorificado por meio do teu corpo. Um corpo glorioso. Para que o seu corpo um dia seja glorioso na ressurreição, é necessário que você ofereça para Ele os meios para Ele glorificar o teu corpo. E quais são esses meios? Todo o esforço necessário para que o teu corpo, para que a tua vida seja glorificada. O teu corpo só vai ser glorificado se a tua alma desejar ser glorificada. E uma alma glorificada é uma alma que busca a santidade. Se você agora não desejar o céu, você não vai poder beber dessa promessa
da ressurreição do Senhor. Porque lembrem-se, não é o corpo que peca, é a alma. Da mesma forma, se você na tua alma, no teu íntimo, desejar o Senhor, desejar glorificá-lo, desejar honrá-lo do fundo do teu coração, então sim, você vai ser digno da ressurreição dos mortos. O teu corpo vai ser glorioso, assim como o corpo de Cristo glorioso. Vejam que lindo, né? Quando a gente para pensar em todo o projeto que Deus tem para a nossa vida. Você é uma pessoa que é importante para Deus. Você importa para Deus. Deus te ama não somente na tua alma, mas também no teu corpo. É tanto verdade que quando você comunga Jesus Eucarístico, você não comunga um Jesus espiritual. Ali é o corpo de Cristo de fato. É o corpo de Cristo que primeiramente toca o teu corpo. Toca o teu corpo. É um corpo de Cristo que é sacratíssimo, que habita dentro de um sacrário dourado, bonito. Né? Eu já viajei para vários lugares, tinha alguns sacrários que eu encontrei que eram de ouro, pedras preciosas, sobretudo de igrejas antigas. Lindo, lindo, lindo. E Jesus estava ali dentro daquele sacrário muito digno. Só que na hora da missa, o que Jesus faz? Jesus sai daquele sacrário e vai para o altar. E o altar também é bonito, é de pedras, lindo, todo trabalhado, ali, no mármore, na madeira. E logo em seguida, sabe o que Jesus faz? Ele sai daquele altar e vai para o corpo da pessoa que vai comungar. Ele vai para o teu corpo, toca a tua língua, passa pela tua garganta, toca nos teus membros. Então, tudo isso para poder entrar dentro da tua alma. No fim das contas, entre o sacrário de ouro e o sacrário do teu coração, Jesus prefere o sacrário do teu coração. Jesus prefere o sacrário do teu coração. E a pergunta é, o que você está fazendo do teu corpo, da tua alma, da tua vida, para que ele possa ser um lugar digno, para que Deus possa habitar, para que ele possa ser um sacrário mais sagrado do que um sacrário de ouro. Sim, o teu sacrário do teu coração tem que ser um sacrário de ouro, de pedras preciosas, com um tapete vermelho ali, um lugar digno, limpo, para que Deus possa descansar. O que você está fazendo? Qual é o esforço que você está fazendo para que seja verdadeiramente um lugar digno para Deus? Então, diante de tudo isso, a gente percebe o quanto que Deus nos ama. Minha nossa, o que seria necessário ainda mais para Deus fazer do que isso? Se doando, se entregando, se arriscando a se lançar dentro de um coração que Ele sabe que nem sempre está preparado para recebê-lo. Então, não sejamos almas tíbias, almas duvidosas. Façamos do nosso corpo também um lugar santo. Também um lugar santo. Claro que todos os pecados capitais, esses que a gente está vendo nessa série, todos eles têm alguma ligação com o corpo também. Porém, a luxúria é algo que mexe mais com o nosso corpo, porque mexe mais com a nossa afetividade. Nós já sabemos, até pelo avanço da ciência, que tudo no nosso corpo acaba tendo uma ligação com a afetividade. Um olhar, um toque, qualquer coisa, um cheiro, tudo. Então, mas o que nós iremos fazer desse corpo? Simplesmente um lugar de prazeres? Faremos do nosso corpo uma prostituta? Uma prostituta? Parem para pensar sobre isso. Façam um profundo exame de consciência. Inclusive, é o intuito dessa série, né? É um exame de consciência. Vocês verem que todas as divulgações que nós estamos fazendo tem sempre o selo do exame de consciência. Então, façam um profundo exame de consciência. Às vezes, nós estamos utilizando algo que é tão sagrado, que é o nosso corpo, como um simples mero instrumento de prazer, tá? E aqui eu não estou falando que sexo é pecado, tá? Sexo, gente, assim como eu falei brevemente no programa passado, o sexo em si, ele tem que ter uma finalidade. Tem que ter uma finalidade. É essa a questão de tudo. Então, o sexo foi criado por Deus, foi pensado por Deus como algo muito sagrado. Para Deus, o sexo é algo
bom. Aí você pergunta assim, nossa, mas que absurdo que o padre está falando. Não estou dizendo que Deus faz isso, faz sexo. Eu estou dizendo assim, que Deus pensou no ato sexual como algo bom, algo sacratíssimo, muito sagrado. O venerável Fulton Sheen, ele vai falar que o sexo é um ato tão sagrado que se pudéssemos fazer uma alegoria, né, uma linguagem alegórica agora, metafórica, para dizer quanto que o sexo é sagrado, poderíamos dizer que um casal, um homem e a mulher, poderiam realizar esse ato em cima do altar, em cima de tão sagrado que ele é. Mas para que fique ainda mais claro, eu vou dizer para vocês 3 maneiras de realizar o ato sexual de modo que ele não seja pecado, que ele seja algo verdadeiramente sagrado. Primeiro ponto, para saber se o ato sexual não é pecado. Primeiro, se for dentro do corpo de Cristo. Olha só, se for dentro do corpo de Cristo. E quando que o ato sexual é dentro do corpo de Cristo? Quando é sacramental. Quando é dentro do sacramento. Não tem como realizar o ato sexual sendo agradável a Deus se está fora do sacramento do matrimônio, porque está fora do corpo de Cristo. Ah, padre, mas é difícil às vezes aguentar. Então, é o prazer pelo prazer. Não está dentro do sacramento. Não está dentro da graça divina. Então, portanto, é pecado. Agora, se é casado, então, se vive o sacramento do matrimônio, então não é pecado. E às vezes podemos encontrar até pessoas que podem achar que o ato sexual em si é pecado ali, né? Mesmo o homem e a mulher já são casados já, e a mulher às vezes é muito piedosa, o homem é muito piedoso e começa a achar que é pecado aquilo de estar ali fazendo. Não, não é pecado. Muito pelo contrário. Deus, naquele momento, ele participa daquele ato de amor. Ele participa daquele ato de amor, de tão sagrado que é, de tão sagrado. Segundo ponto, se for realizado mais por amor a Deus do que por amor a outra pessoa. Olha aqui, isso já puxa mais, né? Eu vou dar uma dica para os solteiros. Eu já dei essa dica em outros programas também, até em algumas homilias que eu já fiz, né? Uma dica para os solteiros. Quando você for procurar uma moça, um rapaz, não procure alguém que te ama. Procure alguém que ame mais a Deus do que você. Porque se a pessoa ama mais a Deus do que você, primeira coisa, a pessoa nunca vai te trair. Segundo ponto, ela não vai te amar com um amor humano, ela vai te amar com amor divino. Claro, ela tem que te amar também. Mas o amor com que aquela pessoa vai te amar vai ser o amor que vem de Deus. O amor que vem do céu. Dessa forma, o homem e a mulher, o marido e a esposa, têm que se amar sim, mas amar mais a Deus do que ao outro. Amar mais a Deus. Dessa forma, o ato sexual não vai correr o risco de sempre ficar sendo desviado dos caminhos corretos. Não. Vai ter uma finalidade. Vai ter uma finalidade. E o prazer do ato sexual vai participar dessa finalidade. Essa finalidade eu vou contar no próximo tópico para vocês. Mas tem que se amar sim, mas com o amor de Deus. O homem e uma mulher que se ama com o amor de Deus não impede o outro de ir para a missa, por exemplo. Rezam juntos, vão para a missa juntos, se perdoam, não se traem. Não se traem. Estão rezando o terço e estão ali de mãos dadas. Estão juntos, na fé, sustentando um ao outro, porque amam mais a Deus do que a esposa, porque amam mais a Deus do que o marido. Não permite que certas ideologias entrem dentro de casa, certos programas, novelas entrem dentro de casa, porque ama mais a Deus do que a esposa. Ama mais o marido do que a esposa. Vocês entendem? E os dois estão em consenso, estão unidos no mesmo ideal, porque amam mais a Deus do que o outro. Terceiro ponto, se tiver por finalidade principal não o prazer, mas a sobrevivência da espécie, né? Alguns podem dizer assim, a igreja fala que tem que só procriar. Não tem nada a ver com isso. Para a igreja, o prazer também vai fazer parte do ato sexual, é inevitável. É inevitável. Tem o prazer sim. E o prazer é algo agradável por Deus, porque foi criado por Deus, foi pensado por Deus. Então, se sente prazer no ato sexual, não pense que isso é pecado. Agora é o seguinte, não tem que ser o prazer pelo prazer,
tem que ter uma finalidade. E a finalidade é a sobrevivência da espécie. Se os casais parassem de realizar o ato sexual, acabaria então com a raça humana. Então a raça humana seria eximada da face da terra. Não pode acontecer isso. Né? Da mesma forma, a mulher, a esposa, o marido, não podem fazer nada que contrariem essa finalidade. Usar camisinha, métodos anticonceptivos, anticoncepcionais, remédios ou instrumentos abortivos, tudo isso contraria a finalidade do sexo, que é a sobrevivência da espécie. O prazer participa desse ato, mas não pode ser jamais a finalidade. Não pode ser a finalidade, de modo que tudo aquilo que rompa a finalidade acaba sendo desagradável aos olhos de Deus e, portanto, se torna um pecado. O prazer pelo prazer é uma prostituição do corpo. É uma prostituição do corpo. Nunca se esqueçam disso. Nossa, mas pelo amor de Deus, Padre, isso foi muito exagerado. Como uma prostituição, não foi nada por dinheiro. Tá, mas você está vivendo o prazer pelo prazer. E isso jamais pode ser amor. Jamais. Né? Hoje se deturpa bastante a palavra amor. Vai fazer amor comigo. Não. Amor para o cristão está ligado a uma outra palavra que se chama Deus. Na primeira epístola de São João, Deus é amor. E o cristão, o católico, ele tem que compreender o amor como Deus e Deus como amor. E a pergunta que eu te faço, quando você realiza um ato sexual, você pode dizer, e você vai dizer, estou fazendo amor. Mas você pode dizer que Deus está ali? Você pode dizer, é uma pergunta que estou fazendo, será que você pode dizer que Deus está participando daquele ato? Você convidou Deus para participar daquele ato contigo? Não, tem vergonha? Não tem que ter vergonha de Deus, porque Deus que criou esse ato. Agora, tem uma finalidade, tem que ser para amar a Deus sobre todas as coisas e pessoas. Tem que ser para glorificar Deus por meio do meu corpo, que deve ser um dia glorificado. Olha a diferença. Um casal católico, um casal cristão se ama muito e sente muito prazer, mas eles não impedem a ação de Deus, que age como quer. Se Deus quer te enviar um filho, aceita. Eu falo até para as pessoas, aceita, caramba. Por que você vai impedir a mão de Deus de agir? Deus é Deus, Ele te conhece, Ele sabe das tuas condições. Se Ele permitir que um filho chegue bem no momento de dificuldade, Ele vai te dar as condições necessárias para você cuidar do teu filho. O que você não pode fazer é segurar a mão de Deus e impedir que Deus te toque. Como permitir que qualquer pessoa te toque, que um outro ser humano te toque, e você evita que Deus te toque, que Deus ponha a mão sobre você? Não impeçam a ação da mão de Deus. Não impeçam a ação da mão de Deus. Deus te ama, Ele só quer te fazer o bem. De Deus não pode vir nenhum mal. De Deus não pode vir nenhum mal. Então, quando você compreende o prazer como uma espécie de capricho de Deus, entre aspas, né? Uma espécie de presente de Deus para o casal, mas não como finalidade, então pronto, ali você realiza um ato sexual abençoado por Deus. Se torna lindo aquilo, lindo, né? Não era necessário, mas Deus quis colocar o prazer ali, assim como também, como a gente viu no programa passado sobre a gula, né? A gula também acaba contrariando tudo aquilo que é a sobrevivência pessoal da pessoa, né? Onde você sente o prazer por comer determinado alimento, mas se for o prazer pelo prazer, aquilo acaba destruindo todo o projeto de Deus para tudo aquilo. O ato sexual acaba se tornando a mesma coisa, tá bom? Por essa razão também, quando você pensa assim, padre, eu sou casado, eu sou casada, será que o ato sexual com meu marido, com minha esposa, é um ato sexual que é agradável aos olhos de Deus? Basta você pensar o seguinte, quando no coração de quem realiza o ato há o desejo de fazer sobreviver a espécie humana criada por Deus, a sua imagem e semelhança, então esse ato sexual
é agradável aos olhos de Deus. Padre, mas eu já não posso ter mais filho, não posso ter mais filha. Então, mas tem essa finalidade, se Deus quiser te mandar, mesmo com vocês com 50 anos de idade, assim como fez com Isabel, né? Esteja aberta para essa graça, né? Vocês ali estão vivendo essa comunhão, estão namorando, estão vivendo juntos naquele ato sexual, né? Que tem a participação do prazer, mas tem que ter sobretudo a participação de Deus na tua vida, né? Por essa razão, meus irmãos e minhas irmãs, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Por essa razão que certos atos, tipos de ato sexual são pecaminosos e abomináveis aos olhos de Deus, como sexo anal, sexo oral e outros tipos de sexo. Por quê? Porque não tem a finalidade da sobrevivência da espécie. É simplesmente o prazer pelo prazer e de uma forma animalesca, né? Que tem mais um sentido de aquele que comanda e aquele que é comandado, aquele que manda, aquele que obedece, mais um sentido de dominador e dominado do que necessariamente é um ato de união. Um ato de união. Vejam, quando um casal se relaciona, eles estão de frente um para o outro. Eles estão de frente. Ali é um relacionamento de igualdade. Igualdade, estão se unindo em uma só carne. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus tirou Eva da costela de Adão. Não foi da canela, não foi de outra parte do corpo, foi da costela. Para dizer assim, eu vou tirar de ti, Adão, uma parte que para ti é fundamental. Você precisa de uma costela. Eu vou tirar uma costela, porque tem que ser uma parte que faça com que o casal se entenda na sua igualdade. E aqui eu não estou entrando na questão de homem e mulher, tá? Que a gente já tratou desse tema em programas passados, né? Você vai lá na nossa página do canal e pesquisa lá, né, o estovir, a feminilidade, né? Tem vários temas relacionados a isso, mas a questão da igualdade, na questão de comunhão. Sexo oral, sexo anal, não está ali um ato sexual de igualdade. Está um ato sexual onde a pessoa ou está de costas ou está num tipo de posição que é de submissão. É de submissão e não de igualdade. Um gesto de amor, um gesto onde há comunhão, tem que ser um gesto de igualdade. Um gesto de igualdade. É por essa razão que, além disso, a questão da finalidade, né, tudo isso mostra que esse tipo de ato sexual é algo que é desprezível, abominável aos olhos de Deus. Da mesma forma, né, de ficar incrementando o ato sexual, né, como dizem, realizando certos tipos de fetiches e fantasias ou coisas desse tipo, para ver se esquenta a relação. Eu te digo para você, o que vai esquentar a tua relação é o fogo do Espírito Santo. Quanto mais você estiver tomada e tomado pelo fogo do Espírito Santo, mais a tua relação com a tua esposa, com o teu marido, vai ser uma relação agradável aos olhos de Deus. Se não for assim, então não vai ser agradável aos olhos de Deus. Agora você tem que se entregar para o teu marido, para a tua esposa, depois de se entregar para Deus. Antes do teu esposo te conhecer corporalmente, ele tem que te conhecer espiritualmente. Tem que ter uma relação de alma antes de ter uma relação de corpo. Antes de ter uma relação de corpo. E essa relação de alma se dá por meio da comunhão com Deus. Percebem agora o quanto que é belo o ato sexual em si, uma vida afetiva regrada. Quando um jovem, uma pessoa, até mesmo os casados, infelizmente vivem muito disso, quando acabam caindo no pecado da masturbação, por exemplo, aqui ele acaba se utilizando do corpo como se o corpo fosse um mero instrumento de prazer, como se realmente o corpo fosse uma prostituta, onde está ali só para satisfazer aquele momento e pronto, acabou. Vejam, o pecado da masturbação é um dos pecados mais terríveis no campo da sexualidade, porque é um pecado que, além de demonstrar um rompimento com a comunhão com Cristo, é um pecado de egoísmo, onde a pessoa é como se ela se bastasse, ela se satisfaz consigo mesma. E além disso, não tem finalidade nenhuma, ali é só o prazer.
E o mais triste é quando encontra casais, né? O marido ou a esposa, né? Sobretudo os maridos, né? É um pecado que tem um domínio maior no campo masculino, no meio masculino, né? Quando encontram casais com dificuldade no campo da masturbação, como se o outro já não satisfazesse mais, então eu tenho agora que me satisfazer de alguma outra forma, então eu me satisfaço comigo mesmo. Isso é triste, porque você ocupa o lugar de Deus e ainda mais o lugar do outro na tua vida. Lugar do outro, lugar de Deus na tua vida. Não caiam no pecado da masturbação. É um pecado grave que impede a comunhão eucarística também, que tem que ser evitado ao máximo. Tem que ser evitado. Da mesma forma, o pecado da pornografia. Pornografia é uma palavra que tem uma etimologia de porneia, né? Enfim, é uma prostituta. Pornografia, para resumir aqui o assunto, significa prostituta, prostituição. É uma prostituição lícita ali. Ou vocês acham que aquelas pessoas que estão ali naquele vídeo, que estão realizando aquele ato, estão ali para te trazer um entretenimento porque gosta de você, porque te ama, que quer te dar amor? Não. São pessoas que foram contratadas e que estão realizando aquilo lá simplesmente por dinheiro. Além de elas estarem se prostituindo, elas estão prostituindo você. E todas as vezes que alguém consome a pornografia, está favorecendo esse ambiente grotesco da sociedade. Inclusive, a pornografia já está sendo considerada como a nova droga do século XXI. Existem estudos aqui, eu não trouxe esse estudo, mas pesquisa na internet, tem vários materiais sobre isso. Existe um estudo que quando você coloca uma tomografia de um cérebro de uma pessoa viciada em drogas, né, em crack, de uma forma mais específica, em uma pessoa viciada em pornografia, possui uma semelhança muito grande. A pornografia é uma grande droga. Outro programa nós podemos tratar até melhor sobre isso, mas uma pessoa que consome pornografia é uma pessoa que tem uma deficiência de amor. Não compreende o amor. Não se ama porque se dá o pior lixo que existe e não ama outra pessoa, porque olha o outro como um simples instrumento de prazer, como se fosse um animal ali que simplesmente está ali para te dar prazer e ponto final. Isso é triste, meus irmãos e minhas irmãs. Eu te digo, se você tem esse vício, rompa imediatamente com esse vício, procure um sacerdote, se confesse e viva a graça de Deus. Viva na graça de Deus, né? Não prostituamos o corpo de Cristo, que nos ama tanto, que nos ama tanto. Pronto. E agora, diante de tudo isso, como nós faremos para vivermos uma vida afetiva, uma vida sexual, uma vida de castidade, de pureza, da forma mais correta possível? Abram a Sagrada Escritura em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Olha o que Jesus nos diz. Vigiai e orai para que não entrei em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, como se livrar de uma vida sexual desregrada? Como conseguir viver uma vida de castidade? Primeira coisa, então, 3 tópicos, eu gosto desses tópicos de 3, né? 3 tópicos que eu coloco aqui como 3 formas de amar da forma correta. Então, primeiro, oração. Pensaram que era algo mais extraordinário, né? Não, mas é isso mesmo. Rezar, se você não reza, você não vai conseguir viver nenhum vício da castidade ali. Contra a castidade, você não vai conseguir. Primeira coisa, oração, porque a oração é a manifestação do amor que eu tenho para com Deus. Você tem que amar a Deus mais. Reconhecer que Deus é o teu tudo, é o teu Senhor. Então, ame mais a Deus. Se você ama mais a Deus, você vai amar tudo aquilo que Deus ama e vai odiar tudo aquilo que Deus odeia. E Deus odeia o pecado. Deus não condena o pecador, Deus não odeia o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então, você vai odiar também o pecado e vai amar mais a Deus. Segunda coisa, jejum. O jejum é uma manifestação de renúncia. Só renunciar a si mesmo.
E essa renúncia de si mesmo faz com que eu ame mais o próximo. Porque eu vou renunciando tudo aquilo que me dá prazer. E uma das tantas formas de jejum, de renúncia, é saber suportar o outro, é saber ter mais paciência, é saber não falar mal do outro, mas também o jejum de alimentos. E ali eu vou renunciando aos meus apetites carnais, às minhas inclinações, às minhas vontades, porque eu vou educando o meu corpo, como se o meu corpo fosse uma criança mimada e reivindicasse os seus direitos. Eu quero isso, e a minha alma vai dizer, não, você não vai fazer isso. Teu corpo está sujo, teu corpo está inclinado ao pecado, está mimado, porque você dá para ele tudo aquilo que ele pede, mas a partir de hoje você não vai dar. Isso é uma caridade que você faz para si mesmo, e fazendo essa caridade para si mesmo, você vai aprender a amar o próximo. A melhor forma de amar o próximo é renunciando a si mesmo. Dessa forma que eu falei para vocês, renuncie a si mesmo. Olha que lindo, né? E o último ponto é o amor verdadeiro para consigo mesmo. Exatamente, porque quando você renuncia ao pecado, ama a Deus sobre todas as coisas, consequentemente também você vai dar para si mesmo o que é de melhor. Se você se dá o pecado, então você não se ama, porque você está dando lixo para si mesmo. Você está dando lixo para que você possa comer, possa consumir esse lixo, então você não se ama. Agora, se você evita o pecado ao máximo, luta ali até o derramamento de sangue, aqui me entendam isso, não é que você vai derramar sangue literalmente ali, não, mas até o último, até o limite. Então você está dizendo para si mesmo, eu te amo, cara. Eu não vou permitir que você caia nesse pecado jamais, porque eu te amo. E eu não te amo por si mesmo, eu te amo com o amor de Deus. Eu te amo com o amor de Deus. Amar a si porque eu sou bonito, porque eu sou bom, porque eu sou rico, é egoísmo. Mas me amar, independente das minhas falhas, dos meus defeitos, imperfeições, mas me amar com o amor de Deus, isso sim é um amor verdadeiro. Então, uma dica que eu dou para você é, se ame e se reconheça amado, amada por Deus, porque essa é a verdade, tá bom? É esse o recado que eu quis te passar no dia de hoje, né? Gostaria que você meditasse durante a semana inteira sobre a tua vida afetiva com Deus. Vamos viver essa vida afetiva de amor a Deus sobre todas as coisas. E você que é casado, procura colocar o teu casamento nos trilhos novamente, reconhecendo aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado, e procurando amar mais o teu marido, amar mais a tua esposa, porque é um dom de Deus na tua vida, tá bom? Fiquemos agora com Gotas de Misericórdia, meditação do diário de Santa Faustina Kowalska. E para nos ajudar melhor a compreendermos mais sobre o pecado da luxúria, né? Vamos estudar um pouquinho os escritos de Santa Faustina, essa grande santa que com o seu diário nos traz tanta luz, né, sobre tanta coisa. Obviamente que Santa Faustina não fala do pecado da luxúria, mas com certeza, né, aquilo que ela nos ensina com seus escritos vai nos fazer viver melhor a nossa pureza e o nosso desapego do mundo. Tá? Então vamos abrir o diário no número 1141. Diário de Santa Faustina, número 1141. Ela escreve assim: à noite ele mostrou-me, Jesus, né? Vocês já sabem. Ele mostrou-me como tudo o que é da terra pouco perdura. Tudo que parece grande desaparece como fumaça, e não dá liberdade à alma, somente cansaço. Feliz a alma que entende essas coisas e mantém na terra um só pé. Eu descanso somente quando estou unida a ti. Todo o resto me cansa. Sinto-me realmente no exílio. Vejo que ninguém entende a minha vida interior. Só tu me entendes, tu que estás escondido em meu coração e eternamente vivo. Nossa, que bonito. Olha o que Santa Faustina falou. Ele mostrou-me como tudo o que é da terra pouco perdura. Tudo o que parece grande desaparece como fumaça e não dá liberdade à alma,
somente cansaço. E é verdade, né? A gente se apega a tantos prazeres, tantas coisas da carne, do mundo, né? E a gente acha que aquilo, nossa, é o nosso fim último, é o céu, é tudo aquilo que a gente tem que buscar. Vejo pessoas que querem porque querem ir na balada, querem sentir prazer, querem beber, querem realizar sexo e ficar, e acham que aquilo é a finalidade da vida, que tem que curtir mesmo, que tem que viver todos aqueles prazeres, mas quando acaba tudo aquilo, o que sobra? Sobra somente uma aridez, um cansaço, em alguns até mesmo arrependimento, um sentimento de que, puxa vida, não é tudo aquilo que eu imaginei. Pensei que era, mas quando fiz, acabou. Não era bem tudo aquilo. Pois é, essa é uma vida de pecado, né? Então, o que Jesus mostrou para Santa Faustina é que realmente é desse jeito mesmo. E aqui ela não está nem falando tanto de pecados gravíssimos, mas de tudo que é terreno, tudo que é desse mundo aqui, tudo que corrói, tudo que estraga, tudo que morre, vai passar. Ó, feliz a alma que entende essas coisas e mantém na terra um só pé, ó, que está na terra com um pé e no céu com outro pé. Feliz a alma que entende essas coisas, né? E é feliz mesmo, né? Quem entende que o céu realmente é o lugar onde nós devemos ir, é aquilo que nós devemos buscar. E mantém na terra um só pé, né? Ou seja, você não está aqui com os dois pés, porque o outro pé está lá no céu, é onde você deseja, você já está a um passo do paraíso, porque você todos os dias, a todo momento, busca Ele. Eu descanso somente quando estou unido a Ti. Todo o resto me cansa, tudo que é resto, tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que é do demônio, cansa. Por mais prazer que dê, por mais alegria que cause, a verdadeira felicidade é somente estar com Jesus. Quem já experimentou a vida em Cristo Jesus sabe muito bem que o que eu estou falando aqui é verdade. Se você nunca experimentou Cristo verdadeiramente, nunca teve uma experiência com Jesus, então não perca tempo. Tenha agora mesmo essa experiência com Cristo. Como, Padre? Dizendo sim para Ele. Dizendo que a partir de hoje você vai ser uma pessoa diferente. Você não vai mais ficar mendigando amor na internet, nas baladas, nas pessoas, nos sites de relacionamento. Não, chega. A partir de hoje, você vai ser um mendigo da graça de Deus. A partir de hoje, você vai estender as mãos somente para Jesus e somente a Ele você vai buscar. E eu te digo com toda garantia, depois pode me cobrar se não acontecer, eu te digo, Deus não vai negar o teu pedido. Deus não vai negar o teu pedido. Basta um toque de fé, basta um lapso na tua cabeça, na tua memória, de você se recordar de quanto Deus te ama, do quanto que Ele é bom para ti, e você vai saber, né, verdadeiramente aquilo que vale a pena na tua vida, tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês no programa de hoje. Espero que você medite bastante, né, tudo aquilo que nós podemos meditar nesse dia, tá bom? Antes de acabar o nosso programa, eu gostaria de te lembrar, né, você que acabou esquecendo no começo, ou entrou no meio do programa, até mesmo no final, dá o seu like, dá a sua curtida, o seu joinha ali no vídeo, logo ali embaixo do vídeo, deixa o seu comentário, o que você achou desse programa? O que você achou? Então escreve lá no comentário, se você tem alguma dúvida, né, se você tem alguma coisa que gostaria de partilhar conosco, escreva no comentário. Claro, não deixe de compartilhar esse vídeo. Assim que acabar esse programa, compartilhe em todos os seus contatos, os grupos de família, os grupos ali da faculdade, do trabalho, compartilha para todo mundo no seu WhatsApp, Facebook, Instagram. Não deixe que essa verdade fique localizada somente para algumas pessoas em algum lugar, né? Que seja espalhada verdadeiramente, né? E se você não se inscreveu nesse canal, então não perca a oportunidade, se inscreva agora mesmo nesse canal, ative o sininho. Então são várias coisas que dá para você fazer, né? A gente diz, são 5 coisas. Então se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho, deixe o seu comentário, né? Tem mais o quê? E compartilha também. E compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Combinado? Vamos dar agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
por intercessão do coração imaculado de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre vós toda a cura e libertação de todos os influxos do maligno e dos seus aliados, e desça copiosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.